Let us turn to Psalm 19. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 19. The heaven declare the glory of God, and the firmament show his handiwork. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. There is no speech nor language where their voice is not heard. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Their line has gone out through all the earth, and their words to the end of the world. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. In them he has set a tabernacle for the sun, Aí pôs uma tenda para o sol, which is like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoices like a strong man to run its race. o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Its rising is from one end of the heaven, and its circuit to the other end, and there is nothing hidden from its heat. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai seu percurso, e nada refoge ao seu calor. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, is sure, making wise the simple. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. More to desire are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is a great reward. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Who can understand his errors? Cleanse me from secret thoughts. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Keep back your servants also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of great transgression. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Let the words of mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. O Lord, my strength and my redeemer. Senhor, rocha minha e redentor meu. This is a psalm of David. Esse é um salmo de Davi. We know David has written 4 psalms while he was shepherding the flock. Sabemos que Davi escreveu 4 salmos enquanto apacentava o rebanho de ovelhas. So as a shepherd, he was able to give us 4 psalms. Como um pastor, ele pôde nos dar esses 4 salmos. So in these 4 psalms, we are able to see the heart of David being revealed. E nesses 4 salmos nós podemos ver o coração de Davi revelado. While he was not presenting himself to the public, to the world, Enquanto Davi não se apresentou ao público, não se apresentou ao he mundo, always been neglected in some corner of the desert. ele sempre estava lá esquecido em algum canto de algum deserto. He said, "My parents forsook me, Ele disse, meus pais me abandonaram, yet the Lord took care of me." mas o Senhor cuidou de mim. The world never noticed
David O mundo não tinha percebido Davi, because he was too small. porque Davi era muito pequeno. The world always try to look for something big. O mundo sempre tenta procurar encontrar alguma coisa grande. But that's David. Mas aí temos Davi. He was born in the smallest city of tribe of Judah. Ele nasceu na menor das cidades da tribo de Judá. He was the smallest one among the 8 brethren. E ele era o menor entre 8 irmãos. And when he conquered the city of Jerusalem, E quando Davi conquistou a cidade de Jerusalém, and that hill is called the hill of Zion. e aquele monte é chamado Monte Sião, ou a colina de Sião. The hill of Zion actually is the smallest mountain and lowest mountain among all the mountains surrounding Jerusalem. E a montanha de Sião, na verdade, é a menor das montanhas entre todas as montanhas que tem ao redor de Jerusalém. Those great mountains surrounding Jerusalem never escape the notice of the world. Aquelas grandes montanhas cercando Jerusalém sempre foram percebidas pelo mundo. But for you to discover Mount Zion is really something. Para você descobrir o Monte Sião, de fato, é um feito grande. I remember well first time when I visit Jerusalem. Eu me lembro muito bem a primeira vez que visitei Jerusalém I went to Mount Zion. e fui para o Monte Sião. And I told myself, according to the Bible, who can ascend to the hill of God? Então eu pensava comigo mesmo, né? De acordo com a Bíblia tem aquele salmo, quem pode subir a montanha do Senhor? I answered secretly, now I am ascending the Mount Zion. E eu pensava, né? Eu estou ascendendo esse Monte Sião. Now this is a traditional Mount Zion. Mas na verdade eu estava subindo o Monte Sião tradicional, Actually, it is sitting in the western hill of Jerusalem. que na verdade está naquela colina ao lado ocidental de Jerusalém. It was a traditional one. Mas era um monte de acordo com a tradição. However, it is one of the very important spots in Jerusalem. Mas é um dos pontos importantes em Jerusalém. So when I was in the Mount Zion, Então quando eu estava no Monte Sião, I was so happy eu estava tão feliz. because finally I reached the hill of God. Finalmente eu cheguei no monte do Senhor. But in order to play safe, Mas a fim de ter absoluta certeza, I entered into the monastery. eu entrei num mosteiro I asked one of the fathers, or one of the Catholic e fathers. perguntei a um daqueles padres católicos que ele se Now encontrava I want him to tell me, e queria saber o seguinte: is this the real Mount Zion recorded in Psalm? será que esse aqui de fato é aquele Monte Sião real que está registrado no livro de He Salmos? said, no, E ele disse não. this is only traditional one. Esse aqui é somente segundo a tradição. I'm so glad that this one was so honest, will tell me that this is a traditional Eu one. estou tão feliz que aquele padre era tão honesto para me dizer que aquela informação era somente segundo a tradição. So then I asked, where is the real one? Então eu perguntei, aonde que é o verdadeiro Monte Sião? Where is the Mount Zion in the time of David? Aonde que é o Monte Sião do tempo do Davi? And I was standing in one of the mountains. E eu estava ali em pé em uma daquelas montanhas. If you want to see the Mount Zion, Mas se você quer ver o Monte Sião, definitely look up. de fato você tem que olhar para cima. Because Zion in the Bible represents overcomer. Porque Sião na Bíblia representa o vencedor. You have New Jerusalem, Você tem a Nova Jerusalém, but you will never have a new Zion. mas nunca vai ter um novo Sião. Zion is always new Sião é sempre novo, because it represents the principle of overcomer. porque representa o princípio dos vencedores. So when you see someone who is victorious, Então, quando você vê alguém que é vitorioso, when you see someone who is overcoming all the time, quando você é alguém que está vitorioso todo o tempo, you expect to look up. você espera que vai olhar para enxergá-lo lá em cima. But then I said I couldn't find the mount. Mas eu olhei para cima e não podia encontrar o tal do Monte He Sião. said, you look at wrong direction. Ele está olhando na direção errada. You have to look down. Você tem que olhar para baixo. I said, how should I look down? Ele disse, como que eu posso olhar para baixo? He said, look down into the valley. Ele disse, olha para baixo em direção ao vale. There is a valley called Hinnom Valley. Tem um vale chamado Vale do Rinom. There is another valley
east of Mount Moriah. Tem um outro vale que é o oriente do Monte Moriá. So Jerusalem was surrounded by the valley. E Jerusalém então estava cercada por aqueles vales. Now, if you stand in the bottom of the E valley, se você ficar em pé no fundo do vale, you will find a small hill. você vai descobrir, daquele ponto de vista, uma colina pequena. Almost you cannot consider it as a mountain. No. Que você quase nem considera que seja uma montanha. Não. Because you are standing in the valley. Mas porque você está em pé ali no vale. Now here is a piece of soil which is much above you. Então tem uma porção de terreno que está acima de você. Strictly speaking, it is not a mountain. E falando estritamente, nem mesmo é uma montanha. But relative to those who stand in the bottom of the valley, it is a mountain. Mas em relação àqueles que estão em pé no fundo do vale, é de fato uma montanha. Then he said, Então ele disse: if you really look down and look harder, se você olhar para baixo com bastante atenção, you will find a village called Village of Siwan. você vai descobrir uma aldeia chamada Vila de Siloã. He said, why Village of Siwan? E por que essa Vila de Siloã? Because in the time of our Lord, Porque na época do nosso Senhor, there is a pool called Pool of Siloah. havia então um tanque chamado Tanque de Siloé. Now Siwan or Siloah actually is very close to the sound of Zion. Agora o Siloã ou Siloé, de fato, é muito perto desse Monte Sião. Now he said, that's real Mount Zion. E o padre esse então me disse: esse é o verdadeiro Monte Sião. And later I discovered, E mais tarde, o que eu descobri? after 1967, Depois de 1967, there was great recovery and much being dig out from the underground. que houve uma grande recuperação e muitas escavações daquelas partes subterrâneas. Now, City of David become an archaeological park. E a cidade de Davi se tornou então um parque arqueológico. But that mountain Zion remained as the smallest and lowest mountain around Jerusalem. Mas o Monte Sião permanece como o menor e o mais baixo de todos os montes que cercam a Jerusalém. And one day, E um dia, before the Lord's return, antes do retorno do nosso Senhor, and we were told that Mount Moriah will be above all the mountains. nos é dito que o Monte Moriá se colocará acima de todas as montanhas. Today, Mount Olive is higher than Mount Moriah. Hoje o Monte das Oliveiras é mais alto que o Monte But da Moriá. according to Isaiah chapter 2, Mas de acordo com Isaías capítulo 2, at the end there will be a great earthquake. no final vai haver um grande terremoto. And then one day, Então um dia you'll find that Mount Moriah even higher than all the mountains around. você descobre que o Monte Moriá vai ser mais elevado do que todas as montanhas à sua volta. So even the whole Mount Moriah will be lifted up. Então mesmo todo o Monte Moriá vai ser elevado, But don't forget, mas não esqueça, Mount Moriah is the north-south direction mountain range. o Monte Moriá é uma cadeia montanhosa na direção norte e sul. The northern part is highest. A parte norte é mais alta It is where Mount Golgotha is. e é aonde está localizado o Monte Gólgota. Then when you come to the middle part of the range, Então quando você chega na parte central daquela cadeia montanhosa, that Temple Mount, temos o Monte do Templo, where you will find Temple of God. onde se encontrava o Templo de Deus. And today, of course, you see the true mosque on that piece of land. E hoje, é claro, nós sabemos que há duas mesquitas naquela porção ali de área. But you have to go further south. Mas você tem que ir mais ao sul. When you're going down and down toward the valley. Quando vai descendo mais e mais ao longo daquele vale, Now that part of Mount Moriah então naquela parte do Monte Moriá is called Mount Zion. é chamada o Monte Sião. Everything was small. Tudo é pequeno. Jerusalem began with something small. Jerusalém começou com algo que é pequeno. Always escape the notice of the world. Nunca foi percebido pelo mundo. But I tell you, brothers and sisters, Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos e irmãs. the small is beautiful. Ser pequeno é bonito. That's why our Lord compared the church with the seed of mustard. É por isso que o nosso Senhor compara a igreja com uma semente de mostarda. Now, when you take the mustard seeds, Quando você pega a semente da mostarda, you know that it is from a shrub.
Você sabe que é de um arbusto, never a tree. nunca uma árvore. But anyway, you find that in that shrub, you find mustard seed. Mas você sabe que naquele arbusto você vai encontrar as sementes da mostarda. And we were told that mustard seed is the smallest seed among all the seeds. Nos é dito que a semente da mostarda é a menor dentre todas as sementes. And the church is like that. E a igreja é como essa That's why semente. the church has been described in the Bible as little flock. É por isso que a igreja foi descrita na Bíblia como o pequeno Now rebanho. the world, everything's big. No mundo tudo é grande, Everything is mega in scale. tudo é em escala mega. But the real church always remain very, very small. Mas a igreja real sempre permanece muito, muito pequena, Almost escape the notice of the world. que quase ela escapa e nem observada pelo mundo. Now, if you put a mustard seed in your palm, Se você colocar uma semente de mostarda na palma de sua mão, now one thing you know, uma coisa você sabe, it's so tiny, so small, que é tão pequena, tão minúscula, but it is full of life. mas que é cheia de vida. Now, brothers, Agora, irmãos, the life is here. a vida está aqui. I will tell the whole world the life is here. Eu vou dizer para todo mundo, aqui está a vida. But where are you? Mas onde está você? You're still in that desert. Você ainda está no deserto? You are still surrounded by the rocks. Você ainda está cercado pelas rochas? So remember, this seed cannot just remain in my palm. Então, tem que se lembrar que essa semente não pode simplesmente permanecer na palma da minha So mão. the church of Christ always ought to be in the palm of Christ. Então, a igreja de Cristo sempre tem que estar na palma da mão de Cristo. It's small, É pequena, full of life. cheia de vida. However, No entanto, just because so small, porque ela é tão pequena, I only blow in a very, very light way. e é suficiente que eu sopre de maneira muito leve. They don't need a violent wind. Elas não necessitam de um vento They violento. don't need a storm. Não necessitam uma tempestade. Holy Spirit always just like a soft wind. O Espírito Santo é sempre como aquela brisa gentil. When he blows the seed, E quando ele sopra a semente, as if he whispered to the seed, é como se estivesse sussurrando para aquela semente. now go. Agora vai. You are full of life. Você está cheio de vida. You should not always remain in my palm. Você não deveria permanecer sempre na palma da minha mão? Go to the world. Vá ao mundo. Remember, Lembre-se, when you blow the seed, quando você sopra sobre a semente, and the Holy Spirit always like the wind of God, e o Espírito Santo é sempre como o vento de Deus, then the seed will be carried by the wind. então aquela semente vai ser carregada pelo vento, Because it's so small, e porque ela é tão pequena, it can enter into any space. ela pode entrar em qualquer lugar que esteja vazio. Because it's so small. Porque ela é tão pequenininha. You see that? Tá vendo If the isso? church is so big, Se a igreja é tão gigantesca, sometimes you find that some place is too small for the church to você enter. acha que alguns lugares são pequenos demais para que a igreja possa entrar. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, That seed continue to blow, continue to fly, aquela semente continua voando pelo vento. and he will go as the wind blows. E essa semente vai ir aonde quer que o vento And the sopre. seed will be sent by the Holy Spirit. E a semente vai ser enviada pelo Espírito Santo. And E finally, finalmente, any small space, mesmo um espacinho muito pequenininho, most difficult place, os lugares mais you difíceis, never imagine life will come from você there. nunca imagina que dali sairia vida. When you see a whole piece of rock, Quando você olha uma rocha and inteira the rock, e outra rocha, you only have a small cavity. e entre duas rochas só nem tem uma Small cavidade hole. pequena, um buraquinho You pequenininho, never explain. You know that hole always remain empty. você imagina que aquele buraquinho sempre vai permanecer vazio. Never expect anything Você happen. nunca espera que dali possa acontecer alguma coisa, Think about it. mas pensa nisso. Because by the leading of the wind, Por causa do conduzir do vento, now that seed is able to penetrate into any small cave or any small space. aquela semente é capaz de penetrar em qualquer buraquinho pequeno ou espaço pequeno. Then when life grows Então, quando a vida cresce, with the power of resurrection, com o poder da ressurreição, the whole rock
was split. Toda aquela rocha, ela é partida. Now, if you come to New York, Agora, se você visitar Nova York, I will tell you in the vicinity of New York there is a split rock. vou te mostrar que existe uma rocha que foi partida lá nas cercanias de Nova York. And someone even martyred there. E alguém mesmo foi martirizado ali. They were chased by the Indians. Eles foram perseguidos pelos indígenas. So then finally one of the girl was saved. E finalmente uma das jovens foi salva. And then become the great-grandmother of President Roosevelt and President Bush. E se tornou então a tataravó do presidente Roosevelt e do presidente Bush. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs, Now think about it. pensa nisso agora. That split rock. Aquela rocha que foi partida, Now in that land, in that part of the land, naquela parte da terra, full of Indians, cheia de indígenas, full of hatred. cheia de ódio, And now you see Christians really being martyred there. e vê que até mesmo os cristãos foram martirizados ali. Do you think the life will come from there? Você pensa que dali sairia a vida? You will find the true president in the United States actually were the descendant of what happened in that split rock. E você vai descobrir que, de fato, 2 presidentes dos Estados Unidos são descendentes de algo que aconteceu naquela rocha que foi partida. That's why É por isso que the small is beautiful. pequeno é bonito. Are you willing to be small? Você está disposto a ser pequeno? Are you willing to be unnoticed? Você está disposto a ser não percebido pelo mundo? Today we got used to the world full of shows. Hoje nós somos acostumados com um mundo cheio de A espetáculos. million people try to look at that show. Milhões de pessoas tentam olhar para aquele espetáculo. Even it is tragedy. E mesmo que seja uma tragédia, The show should go on. o espetáculo tem que continuar. That's the world. Esse é o mundo. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, And when David was born, quando Davi nasceu, when David was trained, quando Davi foi treinado, definitely, de fato, one day the Lord aimed at heights. um dia o alvo do Senhor era aquelas elevações. God won't build a spiritual height in David. Deus quer edificar uma altura espiritual no Davi, But the cross will make him smaller. mas a cruz vai fazer o Davi cada vez menor. The cross will make him A lower. cruz vai fazer ele cada vez mais baixo. Just because he was so small. E porque ele era tão pequeno, That's why he was so real. é por isso que ele era tão real e verdadeiro. Sometimes we are too great, Às vezes nós somos grandes demais, too big. muito grandes, We want to impress people. e nós queremos impressionar as pessoas. Only God knows. Somente Deus sabe Out of 10 words, que de 10 palavras, only 5 words are real ones. somente 5 são palavras reais, verdadeiras. Now, your conscience bother you. Então a tua consciência te incomoda por causa disso. But you try to comfort your conscience. Mas você tenta confortar a sua That is consciência because of the name of the Lord. e diz, isso é por causa do nome do May the Senhor. Lord receive the glory. Possa o Senhor receber a glória, The Lord wants the real glory. mas o Senhor deseja glória The verdadeira. Lord do not want the glory puffed up. O Senhor não quer uma glória inflada. Brother, sister. Irmãos e irmãs, Not only the small is beautiful, não somente o pequeno é bonito, the real is also beautiful. o real também é algo belo. If you are willing to remain as small, Se você estiver disposto a permanecer pequeno, it simply means that you are real. simplesmente significa você é real. Everything starting from there. Tudo começa a partir dali. If you want to become a good parent, Se você quer ser bons pais, if you want to become a good grandparent, se você quer ser bons avós, what is the secret? qual que é o segredo? Be real Seja real and be small. e seja pequeno. I still remember the story. Ainda me lembro da história. Now in Denmark, in the palace, Então no palácio lá na Dinamarca, and one ambassador entered into the palace um embaixador entrou no palácio without he did not prepare well. e ele não havia anunciado de He maneira found that correta. the king is not on the throne. E quando ele entrou naquele palácio sem avisar, ele descobriu que o rei não estava no trono. The king became a horse.
E o rei estava como que servindo de And he cavalinho. let the prince riding upon the horse. E o príncipe estava cavalgando sobre aquele rei que funcionava como So when you cavalinho. look at the ambassador coming, Então, quando o rei olhou para aquele embaixador entrando, he said, "How many children do you have?" ele perguntou: quantos filhos você tem? Oh, he said, "I have so many children." Ele disse: eu tenho tantos filhos. He just wait, let me have another round. Então ele disse: espera um pouquinho que eu vou fazer mais uma volta brincando de cavalinho com meu filho. We all want the great, Nós todos queremos a grandeza, but the cross always reduces it to become small. mas a cruz sempre vai nos reduzir para nos tornar pequenos. Because it's unnoticed by Porque man, é algo que não é percebido pelo homem, but it's noticed by God. mas é percebido por Deus. So when we come to the fourth psalm of shepherding, Então, quando nós chegamos a esses 4 salmos do pastor, as a shepherd, he wrote these 4 psalms. como um pastor, Davi escreveu esses 4 salmos. Now we say we are not interested in shepherding. E nós vamos dizer: eu não estou interessado em pastoreio. No, we're not inviting you to look how he shepherded the field, Mas nós shepherded the flock. não estamos convidando você para ver como é que o Davi pastoreava o seu rebanho. We want you to see his character. Mas nós queremos que você veja o seu caráter. How that character was built in the dark. Como que aquele caráter foi edificado na escuridão. No pretension. Não há nada de falso. 100% real. 100% real. Young brother and sisters. Queridos jovens irmãos e irmãs, Thank the Lord. graças ao If Senhor. you want to use by the Lord, Se você quer ser usado pelo Senhor, be small and be real. seja pequeno e seja real. That's the only way you can use by the Lord. É a única maneira pela qual você pode ser usado pelo Senhor. So now we look at how when David shepherded his flock. Agora nós queremos olhar como, quando Davi estava pastoreando seu rebanho, What kind of lessons he learned? que tipo de lição o Davi We aprendeu. are not reading the first and we are not reading first and second Samuel. Nós não vamos ler 1ª e 2ª Samuel, We are not reading the first Chronicles. também não vamos ler 1º livro de Crônicas. Those are history. Esses são livros de história. Do you see? Tá vendo isso? But we are reading his psalm. Mas nós estamos lendo os seus salmos. We not only know his history, Nós não somente conheceremos a sua but história, through his psalm, mas através dos seus salmos we are able to penetrating into his heart. seremos capazes de penetrar no coração do Davi. Because Por quê? when God sees something, Quando Deus vê algo, not as the world sees, Ele não vê como o mundo vê. thank the Lord. Graças ao Senhor. Samuel, when he first visited Jesse's family, Quando Samuel pela primeira vez visitou a família do Jessé, he said, "This must be the ele one. disse: esse deve ser o. He's number one. Ele é o número 1. Look at his physical stature. Olha para sua estatura física. How tall he is. Como ele é alto. He must be. Deve ser esse. Now, the anointing must be before him. Claro, esse deve ser o ungido. No, that's mistake. Não, mas o Samuel estava God enganado. refused him. Deus rejeitou. So they have to wait for David to come Ele back. teve que esperar para o Davi retornar lá do campo onde se encontrava. And God and the Lord said to Samuel, E o que o Senhor disse para o Samuel? He is the one. Ele é o rei. What does that mean? O que significa isso? Our Lord has looked for him for many years. O Senhor estava buscando aquele homem por muitos e muitos In the anos. book of Judges, No livro de Juízes, there's no king. diz: não havia rei. God always looked a king after his heart. Deus esteve sempre procurando um rei segundo o seu But coração. the world has a different choice. Mas o mundo teve uma escolha diferente. They want someone big. Eles quiseram alguém grande. They want someone immediately sitting on the throne. Eles quiseram alguém que imediatamente pudesse assentar-se no trono. That's what the world wants. É isso que o mundo quer. That's the king of this world. Esses são os reinos desse mundo. That's the authority of this world. Essa é a autoridade desse mundo. But when we talk about spiritual Mas authority, quando falamos a respeito de autoridade espiritual, remember, lembre-se, from the anointing to be sitting on the throne, desde a unção até o assentar-se no trono, it's almost take 14 years. isso tomou quase 14 anos. Long years. Longos anos. Why? Por quê? If you want to be the delegate authority, Se você quer ser autoridade delegada, first, primeiro, look back. olha para trás. How many people follow you? Quantas pessoas estão te seguindo? Don't complain why they don't follow you. Não reclama por que eles não me seguem. Because before the obedience, Porque antes da obediência it is the admiration. tem que vir essa admiração.
Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, positionally speaking, falando do ponto de vista da husband posição, always say, I am the head. o marido sempre diz, né? Eu sou o cabeça. Often when he say, I am the head, Mas muitas vezes, quando ele diz eu sou o cabeça, he's no longer the head. é porque ele não é mais o cabeça, não. He already in the flesh. Ele já está na carne. So only when your husband Somente quando você é esposo is under the headship of Christ, e está debaixo do senhorio do you know cabeça your de husband Cristo, too well. você conhece tão bem teu esposo, In the né? school, he's always boss. Na escola, ele é sempre chefe. He's very good boss. Ele é um chefe muito bom. But remember, Mas lembre-se, now this boss always above everybody. mas esse chefe está sempre acima de todos. So sometimes when you see your husband Então- yield to the headship of Christ, Quando você vê o seu marido submeter-se ao cabeça, Cristo como cabeça, you admire him. então você o admira, Not because of his academic performance. não por causa do seu desempenho acadêmico, Not because his achievement in the world. não por causa das suas realizações no mundo. You know, we all have fallen. Você sabe que nós todos caímos. To obey is very, very difficult. E obedecer é algo muito, muito difícil. When the husband is under the headship of Christ, Quando o marido está debaixo de Cristo como cabeça, he becomes the head. ele se torna o cabeça. Become the head of the family. Torna o cabeça da família. All the family members said, we want to obey him. Todos os membros da família dirão, queremos From obedecê-lo the bottom of our heart. do fundo do nosso coração. That's spiritual leadership in the Bible. Isso é a liderança espiritual de acordo com a That's Bíblia. the family life in the Bible. Essa é a vida de família de acordo com a Bíblia. Today we talk much about how wives should obey the husband. Hoje nós falamos tanto como a esposa deveria obedecer o marido. We neglect one point. Mas o que nós estamos negligenciando aqui? Only God is the head. Somente Deus é o Only cabeça. Christ is the head. Somente Cristo é o cabeça. Remember, Lembre-se, when we are under the headship of quando Christ, nós estamos debaixo de Cristo como cabeça, then the Lord will use us. então o Senhor vai nos usar. Husband is the head, O marido é o cabeça, but even the mother mas mesmo a mãe has a great authority over their children. tem uma grande autoridade sobre seus filhos When their children make mistakes, quando os filhos cometem equívocos. there's a hindrance on the way of their growth. Então, quando tem um empecilho no caminho de crescimento dos filhos, Now, do you see that? você está vendo o quê? Because you have learned much lesson before the Lord. Porque você aprendeu muitas lições diante do Senhor. It's not because you have read so many books about parenthood. Não é porque você leu muitos livros sobre como ser pais. No. Não. Simply because you obey the Lord. Mas simplesmente porque você obedece You o learn your Senhor. wonderful lesson. Você aprendeu lições You maravilhosas. know your rebellion nature. Você conhece a sua natureza rebelde. Now, one day when your children disobey E um you, dia, quando os teus filhos te desobedecem, you say, look, I saw myself in my children. você diz, eu vi a mim mesmo nos meus filhos. Do you see the brothers? Estão vendo isso, irmãos e irmãs? that reason. Por essa razão, Now, we have remember one thing. nós temos que lembrar-nos de uma coisa. Why David was the heart according to God's heart. Por que Davi foi aquele homem de acordo com o coração de Deus? So from his songs, Então, desses salmos do we Davi, should be able to describe the secret. nós deveríamos ser capazes de descobrir o seu Just like segredo. our Lord have 30 silent years. Assim como nosso Senhor teve aqueles 30 anos no silêncio, The same thing. o mesmo, And David went through a period of time. Davi passou por aquele período de tempo He had been unnoticed, e que ele não era percebido pelo had been mundo, forsaken, foi abandonado. and when he was alone with God, Quando ele estava a sós com Deus, he learned so many lessons. ele aprendeu tantas lições. So now, Então agora, we come to his second song, chegamos para o segundo salmo do Davi, Psalm 19. o Salmo 19. Now, if you read Psalm 19, Agora, se você ler o Salmo 19, as a shepherd, é como um pastor, of course, he was traveling in the wilderness. claro que ele estaria viajando no deserto. Now, often he had to stay outside in the open air. Muitas vezes ele teve de estar fora, ao ar livre. Do you see that? Está vendo isso? And for sure that now, after sunset, E é certo que depois do pôr do sol, he still be with his sheep. ele ainda estava com as suas ovelhas, As a shepherd, como pastor, far from home, longe de casa, but he was under an open sky.
mas estava debaixo daquele céuzão aberto. He find the star full. He find the sky full of stars. E podia ver o céu cheio de estrelas. And he saw the moonlight. E ele viu a luz da lua. Do you see that? Tá vendo isso? As a shepherd, Como um pastor, because he did not live in a palace, porque ele não vivia no palácio, so he was able to come. He was able in the wilderness. ele podia lá naquele deserto, He was able in the open air. ele podia estar então ao ar livre, He was able in the green pasture. podia estar nos pastos He verdejantes, was able under the forest. podia estar lá perto das árvores. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, these were all created by God. todas essas coisas foram criadas por And Deus. God was the creator. Deus é o Criador. He created us, Deus nos criou wanted to worship Him. com a finalidade de If you adorá-lo. know His Se creation, você conhece a sua criação, of course, you will offer your song of worship. claro que você vai oferecer aquele cântico de adoração. So you see, brothers and Estão sisters, vendo, irmãos e irmãs? and as a shepherd, Como um pastor, and David entered into a gallery. Davi entrou naquela galeria, It's a beautiful gallery. uma linda galeria, This gallery of a universe. galeria do universo. Normally, only scientists know this universe. Normalmente apenas os cientistas conhecem But esse as a universo, shepherd, mas como um He pastor, was so ele privileged, estava tão grande privilégio, always under open heaven. sempre debaixo do céu aberto, And sometimes he looked the full moon. e às vezes olhava a lua cheia, And then he was able to count all the stars. e então ele era capaz de contar as estrelas. Think about it. Pensa And nisso. the night getting late and getting late and getting late. Quando vai ficando cada vez mais tarde, entrando na noite. Now, brothers, Irmãos, when we look at star, it's just star. quando você olha para uma estrela, é simplesmente uma estrela. When David looked star, Mas quando Davi olhava para uma estrela, he looked something deeper than that. ele via algo mais profundo do que isso. So when he was in the gallery of the Então, universe, quando ele estava olhando a galeria do universo, now what was his o observation? que ele observou? He was brought up in such an environment. Ele foi criado nesse tipo de ambiente. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, how often you are in contact with the God's universe? quantas vezes você tem estado em contato com o universo de Deus? Today, people, they could not believe in God Himself. Hoje as pessoas não podem nem mesmo crer em Deus. They always sitting before a computer. Eles estão sempre assentados na frente do computador, They always look at a small window called iPhone or smartphone. sempre olhando para aquela janelinha pequena chamada iPhone. The world is so small. E o mundo é tão pequeno, o mundo dele, você You know, I have a percebeu? very good friend who is a dentist. Eu tenho um amigo muito bom que é um dentista. So I always tease him. Eu sempre gosto de brincar com I say, ele. your world is very small. Ele disse, o teu mundo é um mundo muito pequeno. What does that mean? O que significa isso? Every time as a dentist, Toda vez, como um you dentista, always ask people to open the ele mouth. sempre pede para as pessoas, abre a boca, por So you favor. see all the world in that mouth. E o mundo dele está dentro daquela boca. And when this person is going out, Quando a pessoa vai embora, another person coming, um outro paciente entra, another small world. outro mundo pequenininho You see ali. that? Está percebendo isso? Dentist is very rich. O dentista é muito rico. But remember, Mas lembre-se, his world is very o poor. seu mundo é muito pobre. Small É world. um mundo pequenininho. So, brothers, Então, irmãos, today not only dentist is small hoje world, não somente o dentista tem aquele all mundo the young pequenininho, people have a very small world. todos os jovens também estão com um mundo bem pequenininho. Normally, we think our thumb is no use, Normalmente nós pensamos que não tem utilidade para o nosso dedo polegar. right? Normally, Tá, we ok? thought if you hold something, we need a thumb. Você diz, para pegar alguma coisa você precisa o polegar. Other fingers are more useful. Os outros dedos são mais úteis, But né? look at young people today. Mas olha para os jovens de hoje. When they send a Eles message, estão mandando uma when they mensagem, send a text, mandando um texto. do you see that it's so fast? Tão rápido que eles são. So, brother, Irmãos, today we only live in this part of the world. nós somente vivemos nessa parte do Everything mundo. is intellectual. Tudo é intelectual. Any God or no? Is there any God? Existe Deus? Go to website Vai para o and website listen to what the professor said. e vai lá ver o que o professor disse lá no Brothers and website, sisters. irmãos e irmãs. Our world is too small. Nosso mundo é pequeno demais. That's why É por isso que you are always read by yourself. você está sempre envolvido consigo mesmo. What you see is nothing but yourself. O que você está vendo não é nada mais a não ser você mesmo. Then you become to analyze yourself. Então você começa a analisar a si mesmo. And sometimes E às you vezes become so depressed. se torna tão deprimido. When you analyze yourself, Quando você analisa a si mesmo, either you are very proud ou você vai ficar muito orgulhoso, or you are very humble. ou você vai ficar muito humilde. Either way, Qualquer um dos dois make you extremos depressed. vai fazer você ficar And we deprimido. fall into our world. E nós caímos dentro do nosso próprio mundo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what's the cure for this small world? qual que é a cura para esse mundo pequeno? Follow the step of
David. Siga os passos do Davi. Go to the outdoor. Vai para o lado de fora. Look up Olha para o alto. and look at the sky. E olha para os céus. And you have in contact with God's E creation. você estará em contato com a criação de Deus. You know, Quaker people, Sabe que os Quakers, they never love the world. They don't want to love the world. eles não querem amar o mundo. But you have to encourage young people. Mas vocês têm que encorajar os jovens. If they don't love the world, Se eles não amam o mundo, they have something to do, eles right? têm que ter algo para fazer. So from very young, Então, desde muito jovens, they encourage them try to collect some plants or os flowers. Quakers encorajam os seus jovens a colecionar plantas ou flores. If you go to New York, Se você for a Nova York, the Central Park, all the plants are planted by Quakers. aquelas plantas que existem no Central Park foram todas plantadas pelos Quakers. Why? Por quê? You are there in contact with the universe. Porque eles estão em contato com o universo. Now in England, Então, na Inglaterra, now there is a society called British Royal Society. tem uma sociedade chamada Sociedade Real Britânica. Now only those who are good with a high performance in scientific world Somente aqueles que são bons têm um alto desempenho acadêmico no mundo científico or other part of the world Or- or other disciplines ou outras disciplinas will become the member of that society. vão se tornar membros daquela sociedade. Can you believe that? Você pode acreditar If you do the statistics, que se você fizer um estudo estatístico, majority of the members belong to Quakers. a maior parte dos membros daquela sociedade real pertencia também aos Quakers. Love not the world. Não ameis ao mundo. Doesn't mean that you have nothing to do. Não significa que você não vai ter nenhuma relação com o mundo. If you are surrounded with God's Mas universe, se você está cercado com o universo de Deus, you see that you find that you are enlarged você vai ver que finalmente você vai ser ampliado. because you are face to face Porque você vai estar face a face in the temple universe. no universo como um templo. You really come to this wonderful universe. Você vai chegar a contactar esse maravilhoso universo You can't help but worship. e não pode fazer outra coisa senão So adorar. how did he worship? Então, como Davi adorou, The heavens declare the glory of God. os céus proclamam a glória de Deus. The firmament shows his E o handiwork. firmamento anuncia as obras de suas mãos. In the daytime, I see the sun. Durante o dia eu vejo o sol. In the evening, I see the moon. Ao anoitecer eu vejo a lua. And the sun hide his face. E o sol esconde a sua face. However, we still can see the sunlight No entanto, nós ainda podemos ver a luz do sol through the moon. através da lua. So in the daytime, you see the glory of God. Então, durante o dia você vê a glória de Deus. In the evening, when you look at the moon, you know that's sunlight. E durante a noite, quando você olha para a lua, sabe que aquilo também é a luz do You sol. don't see the sun, Você não vê o sol, but you see the glory of sun. mas você vê a glória do sol. You don't see God, Você não vê Deus, but you see the glory of God. mas você vê a glória de Deus. So, brothers, Então, irmãos, in this way, how David opened his heart to the creator of the foi universe. dessa forma que Davi abriu seu coração para o Criador do universo. And brothers, Irmãos. day to day, unto day, utter speech. Um dia discursa a outro dia. That's a great discovery, Isso é brother. uma grande descoberta, irmão. Day to day. Um dia a outro dia. You see? Tá vendo isso? Now, how you make one day? Agora, como que você faz um dia? Now, you know very well. Você sabe muito bem. So, when the earth spins for 24 hours, Quando a Terra gira em torno de si mesma por 24 horas, that's one day. isso é um dia. And another day. E outro dia. So, you see that our earth is spinning. Então você vê que a nossa Terra está girando. But when our earth is spinning, Mas quando a nossa Terra está it's girando, always with an angle. ela sempre gira com um ângulo. 23.5 degrees. É com 23 graus e meio. Now, why 23.5 Por que degrees? esses 23 graus e meio? Just because of that É inclination, por causa dessa inclinação we have spring, summer, autumn, and que winter. nós temos então a primavera, o verão, o outono e o So inverno. day unto day enter speech. Um dia discursa a outro dia. And David did not speak much, E o Davi não falou muito, but he was able to hear
the speaking from day to day. Mas ele foi capaz de ouvir aquele discursar um dia após learned outro dia. something there. Ele aprendeu alguma coisa He ali. learned something from God's Ele creation. aprendeu algo da criação de He Deus. derived knowledge from God's Ele creation. obteve conhecimento a partir da criação de Deus. And night unto night reveals knowledge. De uma noite revela conhecimento a outra noite. When he looked at the stars, Quando você olha para as estrelas, he knew the knowledge. ele recebia o conhecimento. Wisdom be hidden in the A stars. sabedoria estava escondida nas estrelas. So when people sail on the sea, Então, quando as pessoas navegam nos mares, when they lost their direction, quando eles perdem a direção, now even in the evening, mesmo à noite, they know how to move on. eles sabem como prosseguir. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today we all agree with David. hoje todos nós concordamos com o Davi. Night unto night Uma noite reveals knowledge. revela conhecimento a Uau. outra noite. Por quê? Night after night, Porque noite após noite, people use telescope. as pessoas usavam aqueles telescópios They are able to discover the e universe são capazes de descobrir o universo, because there's knowledge there. porque existe conhecimento ali. Now, even when David counted the stars, Mesmo como Davi estava contando as estrelas, no one knows how many stars David counted. ninguém sabe quantas estrelas o Davi contou, né? But according to knowledge we know, Mas de acordo com o conhecimento que nós the temos, number of stars being recognized by our naked eye, o número de estrelas que pode ser reconhecido com a olho nu, if I remember correctly, se a minha memória não me falha, 777. é 777. 777 stars. 777, o número de estrelas We are able to see with our naked que nós eyes. somos capazes de ver com nossos a olho nu. I don't know how David spent his night. Eu não sei como é que o Davi gastava as suas noites. Probably he just count 1, 2, 3. Provavelmente ele gastava a noite contando estrelas. 1, 2, 3. But we know that. Mas uma coisa nós Night sabemos. unto night reveals knowledge. Uma noite revela conhecimento a outra noite. There is no speech, nor language where their voice is not heard. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Their line has gone out of through all the earth, No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, and their words to the end of the world. e as suas palavras até os confins do mundo. When you study the Bible, Quando você estuda a you Bíblia, hear the word. você ouve a palavra. When you study God's creation, Quando você estuda a criação de Deus, you also hear the word. você também ouve a palavra. David Davi had the two galleries, tinha diante de si duas galerias. and no wonder. E não é de You know, surpreender, there was one very great astronomer sabe que houve um grande astrônomo who was in Denmark que estava lá na Dinamarca, in the early days, antigamente, not even before Newton. antes mesmo de Isaac Newton. So he really observed the sky, Então ele estava observando o céu, and then he got an island. então ele Got an island. He bought an island, ele comprou uma ilha, and in that island there is some observatory. e naquela ilha então ele edificou ali um observatório. So he collected many data from heaven. Então ele reuniu muito dado em relação aos céus. Remember, Lembre-se, because of his collection. por causa desses dados que ele That's recolheu, why Kepler and also Newton will tell us roughly what is the motion of heavenly bodies. é por isso que o Newton e o Kepler puderam nos dizer qual que é o movimento aproximado dos corpos celestiais. So you ask this brother, he has no theory. Se você perguntar para esse irmão, ele não tem uma teoria. He only collects data. Ele somente recolheu aqueles dados. Now, when he goes through the telescope, Quando ele estava olhando pelo from telescópio, night to night, uma noite após he noite, reviewed the knowledge. ele foi-lhe revelado So he conhecimento. picked up the data. Então ele reuniu aqueles You dados. see that? Tá vendo You know, isso? when you put this data Quando together, você coloca esses dados if juntos, you explained it, se você explica esses like dados, Kepler, como o Kepler fez, or like John Newton, ou or like Newton, como Isaac Newton fez, now definitely they will tell you the knowledge. definitivamente você vai ter conhecimento. So by that time, E naquela época, everybody looked at him. todo mundo olhava para ele, Because when he went to the Danish court, porque quando ele go to the Danish court, foi para a corte lá na Dinamarca, especially when he was being ushered to visit the king of Denmark. especialmente quando ele foi introduzido para visitar o rei da Dinamarca, Now, of course, he will wear a special garment. claro que ele vai se vestir com uma vestimenta especial.
that garment definitely for you to go to the court, Era uma vestimenta adequada para entrar na corte do to rei, be in the presence of the para king. estar na presença do rei. But very interesting. Mas uma coisa muito interessante, For those who live in that small island, para aqueles que vivem naquela pequena ilha, today the island is still there. hoje essa ilha ainda existe. You also can visit that island. Você pode visitar essa ilha, You also can visit that observatory. você ainda hoje pode visitar aquele observatório, But today it become like a national park, mas hoje se tornou como um parque nacional, amusement park. um parque de diversões. Now young people like to visit. Então os jovens gostam de visitar essa ilha. Don't forget, Mas não se esqueça, in the very beginning, bem no princípio, when this scientist, quando esse cientista, when he want to go to the observatory quando ele queria ir lá para o observatório to collect some data, e reunir os dados, he always dressed the formal dress when you enter into the Danish court. ele sempre vestia aquela vestimenta formal que ele usou para entrar na corte The do rei people da ask, Dinamarca. you E as ask, pessoas perguntavam para ele: Now you are not going to see the king. você não está indo para ver o rei agora? No, he said no. Ele dizia: não, I'm going to see the king of kings. eu estou indo ver o rei dos reis. Remember, Lembre-se, many datas muitos being collected this way. dados foram reunidos dessa forma. Someone enter into the universe. Alguém que entrou no universo, When you discover God is the creator. quando ele descobre que Deus é o Criador. We are nothing but the creator. Nós nada somos senão seres criados. Brothers and sisters, Irmãos e he irmãs, discover his knees no longer stiff anymore. eles descobriram que seus joelhos não são Whole mais duros. universe become a temple. Todo o universo se torna um templo. Remember, Lembre-se, this is the earliest astronomer and the early scientist. isso é um cientista do tempo antigo, um dos primeiros astrônomos. So here you can see Então você pode ver aqui o que? how David entered into that gallery. Como Davi entrou naquela galeria. Of course, Claro, at that time, Jesus has not come yet. Jesus has not come yet. na época do Davi, o Senhor Jesus ainda não tinha The vindo. word did not become flesh. A palavra ainda não tinha se tornado carne. But remember, Mas lembre-se, when you read the Psalm of David, quando você lê o Salmo de Davi, as if you live in the New Testament. é como se você estivesse vivendo no tempo do Novo Testamento. That's the nature, that's the characteristic of the Psalm. Essa é a característica do Salmo. Do you see that? Tá vendo isso? Now, not only David sing it, Não somente Davi viu, we also sing it. nós também vemos. We also worship. Nós também podemos cantar e adorar como Davi. That's us. E isso é conosco. That's how we worship our Lord. E é assim que nós adoramos o nosso Senhor. Now, very interesting. Agora, uma coisa muito interessante. If you have a New Testament knowledge, Se você tiver o conhecimento do Novo Testamento, if you read John's Revelation, se você lê Apocalipse de João, now you notice one thing. você vai perceber uma coisa. After our Lord Jesus died for us on the cross, Depois que o nosso Senhor Jesus morreu por nós na cruz, the universe has a different meaning. o universo tem um significado diferente. In the time of David, Na época de Davi, it was unknown, era algo desconhecido, but he experienced it. mas ele experimentou. He couldn't explain, but he lived in that reality. Ele não podia explicar, mas ele vivia naquela realidade. But today, for us, Mas hoje, para nós, it's a reality. é uma realidade. Why? Por quê? Because 2,000 years ago, Porque há 2000 anos atrás, our Lord Jesus died for us on the cross. nosso Senhor Jesus morreu por nós na cruz. Now, if our Lord died for us on the cross, Se o nosso Senhor morreu por nós na cruz, then our whole planet become the outer court. então todo o nosso planeta se tornou aquele pátio exterior. How do you define outer Como é court? que você define o pátio exterior? Where the altar is. É o lugar onde está o altar. How do you know our planet is outer court? Como sabes que o nosso planeta é esse pátio exterior? Because cross is just like that altar. Porque a cruz é como aquele altar. Jesus shed his blood on the altar. O Senhor Jesus derramou o seu sangue sobre o altar. So remember, Então lembre-se, since the crucifixion of our Lord, desde a crucificação do nosso the Senhor, universe no longer the same. o universo não é mais o mesmo universo. The universe take its different O meaning. universo agora tem um significado diferente. If our planet become outer court, Se o nosso planeta se tornou
parte exterior. Then when you read Revelation, Então, quando você lê o Apocalipse, chapter 1, capítulo 1, chapter 2, capítulo and 2 chapter e 3, capítulo 3, where is our Lord? aonde está o nosso Senhor? In the sanctuary, Ele está no santuário, in the holy Ele place. está no lugar When you santo. come to chapter 4 and chapter Quando você 5, chega no capítulo 4 e 5 de you Apocalipse, find the throne of God. você encontra o trono de Deus. That is holy of E ali holy. tem o santíssimo lugar, o santo dos So santos. do you see Não that? está vendo isso? Because of his crucifixion, Por causa da sua he crucificação, ascended to heaven, ele ascendeu ao céu, first to the sanctuary, to a holy place, primeiro para o lugar santo, finally, holiest of holy. finalmente no santo dos santos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the temple is horizontal. o templo é From horizontal. outer court, Da parte exterior, then holy place, então o lugar santo, then holiest holy. então o santo dos santos. Now, because Jesus died for us on the cross, Agora porque Jesus morreu por nós na cruz, that way become vertical. agora se tornou um caminho Do you see vertical. that? Está vendo isso? And now our Lord ascended to E heaven. nosso Senhor ascendeu aos céus, First, holy place, primeiro para o lugar santo, then holiest of holy. depois para o santo dos So santos. starting from Revelation, Começando do Apocalipse, you see the worthy the Lamb. você vê o digno é o The Cordeiro. whole universe full of praise. Todo o universo está cheio de louvor. What does that O mean? que significa isso? The whole universe. Todo o universo, Because of redeeming work of Christ. por causa da obra redentora de Cristo, Now turn the God's creation into a temple. transformou a criação de Deus num templo. So brothers, Então, irmãos, anyone who believe in Him, qualquer um que crê no Senhor we worship Him in spirit and in truth. vai adorá-lo em espírito e em verdade. Even God is in heaven, Mesmo que Deus esteja no céu, but thank the mas Lord, graças ao Senhor, by the Spirit, pelo Espírito, we can have a living contact with Him. nós podemos ter um contato vivo com Ele. Because on the Porque day of no Pentecost, dia de Pentecostes, there was a river of living water. havia um rio de águas vivas Now combine or connect heaven and earth. que conectava os céus com a terra. So today, Então hoje, if you want to worship Him, se você quer adorá-lo, you don't need to climb the heavenly ladder to the sky. você No. não precisa ascender aquela escada celestial até o céu, You don't não. need to do that. Não precisa fazer isso. Thank the Lord. Graças ao Senhor, In the Spirit, no Espírito, in the truth, em verdade, everywhere on this earth, em todas as partes nessa terra, you are able to enter into the temple of this universe. você é capaz de entrar no templo desse universo. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, even you whisper, mesmo quando você sussurra, even you pray in your spirit, mesmo que você ora no seu espírito, you can have a wonderful fellowship with your Creator. você pode ter uma maravilhosa comunhão com o seu Criador. So do you see that, Estão brother? vendo isso, irmãos? That's the life of David. Essa é a vida de Davi. So the first part, Então, a primeira parte, you see the gallery of the universe. você vê a galeria que é o It's universo. wonderful, our gallery. Essa maravilhosa galeria. But don't forget, Mas não se esqueça, when you getting dark, quando vai when you anoitecendo, getting late, quando vai ficando tarde na noite, it is full of glory, está cheio de glória, but it's become chilly. mas se torna frio. You are getting cold. Você vai ficando com frio. So you need some rest. Então precisa descansar. But then, how you going to start another day? Mas então, como é que você vai começar o outro dia? Day unto day utter speech. Um dia discursa a outro dia, Night unto night reveals knowledge. e uma noite revela conhecimento a outra noite. David lived from day to day, Davi vivia de dia a dia, night to night. de noite a noite. When night fall, Quando a noite caía, he saw the star and the moon. ele via as estrelas e a lua. He see the knowledge. Ele recebia o conhecimento, But however, he was in the wilderness. mas na verdade ele estava no deserto. And he definitely getting chilly. E claro que no deserto é frio durante a noite. So he fall into sleep. Então Davi adormecia, And from night to night, e de noite a noite, but now he expect from day to day. mas ele também espera de dia So a dia. how he's going to have another day? Como que Davi vai ter mais um dia? How David lived day by day. Como que Davi vivia dia a dia? Remember, brothers, Lembre-se, irmãos e irmãs, Christian life a vida cristã is living day from one day to another day. é uma vida em que se vive de um dia a outro dia, From one night to another de night. uma noite a outra noite. Every day you learn a lesson. Cada dia se aprende uma lição. Every weeping night you also learn a lesson. Cada noite de lágrimas você também aprende uma lição. That's how you grow. É assim que você cresce. Isn't that
Isn't that wonderful? Não é algo maravilhoso? So, when we read the last portion of verse 4, Então, quando lemos a última parte do versículo 4, in them he has set a tabernacle for the e sun. fala, e aí pôs uma tenda para o sol. This is a very poetic way. É uma maneira muito Sun poética. was hiding. O sol estava se Do you see escondendo. that? Está vendo isso? Now today, God hid himself. Hoje Deus esconde-se a si mesmo, But you can see the light reflected by Christ. mas você pode ver a luz refletida por Cristo. When you see the moon, Quando você vê a lua, and you see the sun. então você vê o filho, o But sol. anyway, Mas de qualquer the forma, night will end. a noite vai terminar, Because it's from one night to another night. porque é de uma noite para outra noite. So definitely one night will come to the very end. Então é claro que uma noite vai chegar ao fim. Even it's a long and dark Mesmo night, que seja uma noite longa e it escura, will come to the end. vai chegar ao fim. How do you know it's the end? Como que você sabe que é o When fim? you're still in the night, Quando você está ainda na noite, because the sun was hidden in the que o tabernacle. sol estava escondido no You tabernáculo, don't feel his presence. você não sente sua Do you presença. see that? Está vendo isso? Sometimes when you feel the presence of Christ, Às vezes, quando você sente a presença de Cristo, how wonderful it is. ah, como é maravilhoso. But sometimes, Mas às you vezes, see, you find that he has set a tabernacle for the sun. você descobre que ele ali estabeleceu um tabernáculo para o sol, uma tenda. What does that mean? O que significa isso? When the night comes to the very end, Quando chega bem ao final da noite, then the sun will come out from his hidden tabernacle, então o sol vai sair da tenda na qual estava escondido. which is like a bridegroom coming out of his chamber, E é como um noivo que sai dos seus aposentos. and rejoices like a strong man to run its E se race. regozija como um herói, um homem forte a percorrer o seu caminho, After a long and dark night, depois de uma longa e escura noite. finally this bridegroom came out of his own chamber, Finalmente aquele noivo sai de seus aposentos and rejoices like a strong man to run its e se race. regozija como um herói percorrendo o seu caminho. Its rising is from one end of heaven, E principia numa extremidade dos céus and its circuit to the other e end. até a outra vai o seu percurso. So after he finished the circuit, E depois que ele termina esse circuito, another day ends. outro dia também termina. Do you see that? Estão vendo isso, irmãos e irmãs? But anyway, during the day, Mas de alguma forma, durante o he is dia, just like a bridegroom, ele é como aquele noivo, running his race. percorrendo seu caminho Rising is from one end of the heaven, de uma extremidade dos céus, and then he end with the other end. terminando na outra extremidade dos céus. During the day, Durante o dia, many flowers blossom. muitas flores florescem, Many trees become much greener. muitas árvores se tornam mais verdes. Why? Por quê? Because there is nothing hidden from its heat. Porque nada refoge ao seu calor. The world becomes so beautiful. O mundo se torna tão belo. You're no longer cold anymore. Você não mais tem frio. During that day, Durante aquele you dia, receive the heat from the sun. você recebe o calor do sol. That's our universe. Esse é o nosso universo. And then Então, David see how the sun rising. o Davi via como o sol se levantava. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what kind of life he lived. que tipo de vida o Davi vivia? I know some Christians, they only contact with nature, never study the word. Eu conheço alguns cristãos que somente têm contato com a natureza, mas não têm contato com a palavra de Deus. If you ask Benjamin Franklin, Se você perguntasse a Benjamin Franklin, yes, he said, okay, I believe in God. ele diz, claro, eu creio em Deus. But if you ask him, do you believe in Christ? Mas se você perguntar para ele, você crê em Cristo? That's a different story. Ah, aí é outra história. Do you know why? Sabe por quê? Because many people on this earth, Porque muitas pessoas nessa terra, when they have Psalm 19, quando eles têm o Salmo 19, only 6 verses. eles leem somente os primeiros 6 versículos. But very interesting. Mas uma coisa muito interessante, Here we find the secret of life of David. aqui nós descobrimos o segredo da vida do Davi. How does he know the bridegroom come out from Como chamber? que ele sabe que o noivo sai dos seus aposentos? You can imagine. Você pode imaginar, He must have slept a wonderful night. ele deve ter dormido uma noite maravilhosa Early morning, e de manhã, bem he cedo, remind himself, ele se lembra a si mesmo, now I'm going to see sunrise. eu vou ver o sol levantar, Because when sun rises, quando o sol nasce, I have another day. eu tenho outro dia.
So you see, brother and sister. Então está vendo, irmãos e irmãs? And David began with his day with the sun rising. O Davi começava o seu dia com o levantar do sol. But if you read your Bible, Mas se você ler sua Bíblia, Christ is the sun of righteousness. Cristo é o sol da justiça. How do you begin with your day? Como você começa o seu dia? How do you start with your day? Como você inicia o seu dia? Many people know how to start their day. Muitas pessoas sabem como começar o seu dia. They always have weeping nights. Eles sempre tiveram aquela noite de lágrimas. They always feel sad, feel tragic. Eles sempre sentem aquele aspecto triste e trágico. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, enter the night will end somewhere. mas em algum momento essa noite vai terminar. The Lord will give you another new O day. Senhor vai te dar um novo dia. Now, are you going to arise with the sun? Você vai levantar-se com o sol. When the sun is rising, Quando o sol está levantando, when the rush of sun, it's just like a bridegroom come out from the chamber. quando o sol, exatamente como um noivo saindo dos seus aposentos, The whole night. toda a noite. Now you are full sleeping. Agora você dormiu, ela You are not completa. awakening. Você não estava Your acordado. senses are not awakening. Seus sensos estavam dormindo It's still a também. beautiful world. Então é um mundo ainda bonito. But you need a sense to be awake to appreciate Você the world. necessita estar acordado os seus sentidos para So apreciar remember, o mundo. Então when lembre-se, sunrise, quando o sol levanta, the whole creature awaken. toda a criação também The flower acorda. awaken. As flores acordam. And the bugs awaken. Os pássaros despertam. After the whole night, Depois de toda a noite, everybody stop, everybody sleep. todos que estavam dormindo. But now when sunrise, Mas agora quando o sol se levanta, activity begins. Activity a begins. atividade começa. So you act, I act. Então você age, eu ajo It is também. wonderful. É maravilhoso. That's how David has his another new É day. assim que o Davi tinha um outro novo dia. So my brothers, Então, meus this irmãos, is a wonderful secret of David. esse é um segredo maravilhoso do Davi. The David was a delegate authority. Davi era uma autoridade delegada. Now, if we are successful parents, Se nós somos pais bem-sucedidos, how do you start your day? como você começa o seu dia? That's how David started his day. É assim que Davi começava o dia So he dele. lived day by day and night by night. Ele vivia dia a dia e noite a Every noite. night is precious. Cada noite era preciosa. Even it's a weeping night, Mesmo que era uma noite de full lágrimas, of spiritual knowledge. cheia de conhecimento. Every day is Era wonderful. cheio de conhecimento espiritual. E o dia He é always maravilhoso. received the heat from the sun of E ele righteous. também recebia o calor do sol da justiça. He's too cold. Ele estava com He frio, cannot go one step não further. podia avançar nem mais um passo. His sense was so dull. Os seus sentidos estavam His adormecidos. sense cannot be open to the Lord. Seus sentidos não podiam estar abertos para o Senhor. So remember, Então lembre-se, and when sun is quando rising, o sol está se he levantando, rise with the sun. ele se levantava com o sol. Not only that, E não somente isso, the reason he can go on for that day, a razão pela qual Davi podia prosseguir naquele dia because he's receiving the heat from the sun. é porque ele estava recebendo o calor do sol. The flower receive the heat of sun, As flores recebem o calor do become sol blossoming, e então elas florescem. and the tree become greener, As árvores se tornam mais verdes, sky become bluer. os céus mais azuis. Brother, sister, Irmãos e irmãs, now we are grown. agora você vai crescer. Remember, Lembre-se, that's the world of our Heavenly Father. esse é o mundo de nosso Pai How Celestial. wonderful it is. Que maravilhoso. But today, Mas hoje, we look at the small world. nós olhamos para aquele mundo pequenininho. Now we think the world is just like this Nós big. pensamos que esse é o tamanho do mundo. That's only global. Ah, isso é global, mas não é universal. Do you see that? Tá vendo isso? What David appreciates is the universal. Que Davi era capaz de apreciar o universal. So you learn from your iPhone only small world. Então o que você aprende do iPhone é um mundinho bem pequenininho. No longer we are small. Não mais nós somos pequenos. But brothers, Mas irmãos e yes, we irmãs, start from small. claro, nós começamos do pequeno, But the Lord wants to make us great. mas o Senhor quer nos fazer grande. If you are really in contact with the great, Se você realmente estiver em contato com o que é you grande, cannot help but the great. você não poderá evitar chegar ao que é If you are grande. satisfied with your iPhone, Se você estiver satisfeito com o seu iPhone, yes, you may have all the knowledge of Google's. claro, você pode ter todo o conhecimento que o Google pode te dar, You remain as small as the global. mas vai ficar tão pequeno quanto o global. So may the Lord speak Então to us. possa o Senhor falar ao nosso You see coração. that the secret of David. Você está vendo o segredo do Davi, But more than that. mas tem mais aí. Then Então, he's starting with
the first gallery. Ele começou com a primeira galeria. God is the creator. Deus é o Criador. But now he entered into another world, Mas agora ele entra em um outro mundo, another universe, outro universo, another gallery. outra galeria. That gallery is the Word of God. E essa galeria é a palavra de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e from irmãs, Genesis to De Revelation, Gênesis a Apocalipse, you discover it is like as big universe as the God's universe. você descobre que é um universo tão grande quanto o universo de Deus. Do you see that? Estão vendo isso? When you look at the God's created Quando você universe, olha para o universo criado por Deus, full of words, cheio de palavras, full of knowledge. cheio de conhecimento, But when you come to the Word of mas God, quando você chega para a palavra de Deus, of course, full of words and heavenly revelation. claro que é cheio de palavras e de revelação celestial. And then he appreciates the Word. Então você aprecia a palavra. He has a great discovery. Você tem uma grande descoberta. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the more you study the Word, quanto mais você estuda a the more palavra, you agree with David. quanto mais você concorda com Davi, The law of God is perfect, a palavra de Deus é perfeita converting the soul. e restaura a alma. Oh, my heart has been changed because of the Word. O meu coração foi transformado por causa da The palavra. testimony of the Lord is sure, O testemunho do Senhor é fiel making wise the e simple. Ele dá sabedoria àquele que é I'm simples. only simple. Eu sou somente um I'm only a simples, simple shepherd. sou um mero pastor, But he make me wise. mas Ele me fez sábio. The statutes of the Lord are right, Os preceitos do Senhor são retos rejoicing in the heart. e alegram o coração. At the whole night, Depois de toda aquela noite, you see, I feel low. você vê que ele se sente tão My embaixo. heart is sinking. Seu coração está afundando. But thank the Lord. Mas graças ao One Senhor, word from His Bible, uma from palavra the Bible, da Bíblia and rejoicing in the heart. e regozija o coração. The commandment of the Lord is pure, O mandamento do Senhor é puro, enlightening the eyes. ilumina os olhos. Do you see that? Estão vendo isso? Our eyes couldn't see much, Nossos olhos não podiam ver muito, but because the word of God it was so pure, mas por causa da palavra de Deus que é tão pura, enlightening our eyes. ilumina os nossos olhos. Now we may know His wonderful calling. Agora nós podemos conhecer então o seu maravilhoso Then chamamento. we receive the revelation. Então nós recebemos a revelação. So you see, brothers Então and estão vendo, irmãos e now you irmãs? find that David always progressive, Você descobre esse caminho progressivo Always do Davi, going on. sempre avançando, from night to de night, noite a noite, day to day. de dia a dia. Not only the universe changed him, Não somente o universo o and transformou, also the word also changed mas him. também a palavra o transformou. So do you see that? Então você está vendo isso? So in the first part, Então na primeira parte, he worshiped the God's he worshiped God ele adorava a Deus through his creation. através da sua criação. Now you find that there's another universe, Agora você descobre que tem um outro universo, another gallery. outra galeria. Verse 9, Versículo the 9, fear of the Lord is o clean, temor do Senhor é límpido enduring e forever. permanece para sempre. The judgments of the Lord are true Os juízos do Senhor são verdadeiros, and righteous altogether. todos igualmente justos. Now that's the word. Agora essa é a palavra. How I'm related to the word. Como eu estou relacionado com a palavra? What is the value of the word in the eyes of David? Quais são os valores da palavra aos olhos do Davi? Brothers and sisters, Irmãos e how do you irmãs, feel the word? quando você sente a palavra, Then verse 10. versículo 10, More to be desired are they than gold, são mais desejáveis do que o ouro, yea, than much fine gold, mais do que muito ouro depurado, and sweeter also than honey and honeycomb. e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sometime when the word of the Lord came às vezes quando a palavra de Deus vem in his mouth, na sua David feel boca, it's just like honey, e Davi sentia que era como mel, and even sweeter than the honeycomb. e mais doce do que os favos do mel. And not only that, E não somente not only isso, the value of the word, não somente o valor da palavra, and how that word changed David. mas como aquela palavra transformou o Davi, How the word disciplined David. como aquela palavra disciplinou o Davi, How that word perfect David. como aquela palavra aperfeiçoou o Davi. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs,
before you serve the Lord, antes de você servir o before Senhor, you serve your children, antes de você servir os filhos do before you Senhor, serve the church, depois, antes de você servir a you say, igreja, I'm a leader. você vai dizer, eu I sou um have to líder. lead the brothers, we have to lead the other people on. Eu tenho que liderar as outras pessoas para Are prosseguir. you being perfected? Você está sendo You aperfeiçoado? see that, brothers? Está vendo isso, irmão? Do you see? Tá vendo isso? Can you rise with sun? Você pode levantar-se com o This is the sol. best day, this best time of the day. Esse é o melhor tempo do dia. Why? Por quê? Because after the sun, Porque depois do sol, you find the manna will be melted. você descobre que o maná já vai ter derretido. Only before the sunrise you gather the manna. Somente antes do nascer no sol você é capaz de colher o You maná. receive the heat. Você recebe o calor. And by this E way, dessa forma, now you will be sustained by that day. você vai ser sustentado ao longo daquele Then dia. you grow. Então você cresce. Now how David grow day by day? Como que Davi crescia dia a dia? Verse 11. Versículo 11. Moreover, by them your servant is warned. Além disso, por eles o teu servo é admoestado. Every day when he studied the word, Cada dia quando ele estudava a palavra, he was warned by the word. ele era admoestado pela palavra. We always want something big. Nós sempre queremos algo grande. The Lord said, O Senhor vai you are too dizer, big. você é grande demais. You are welcomed by many people. Você é recebido agora por muitas You pessoas. are noticed by the world now. Você é percebido agora pelo Are you mundo. willing to be hidden? Você está disposto a ser escondido. So, brothers, sisters, Então, irmãos e from the irmãs, time to time we need receive warning. de tempos em tempos nós precisamos receber essa admoestação. And in keeping them, there is a great reward. E em os guardar a grande recompensa. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, are you willing to keep the word of você está God? disposto a guardar a palavra de Are you Deus? willing to keep the commandments? Está disposto a guardar os mandamentos? And there was a brother called C.T. Studd. E houve um irmão chamado C.T. Studd. Before he went to China, Antes de ir para a China, he stayed in Scotland ele esteve na Escócia as a guest of F.E. Meyer. como um visitante do F.B. Meyer. Now, one day in early 4 o'clock, Um dia muito cedo, às 4 da manhã, and F.E. Meyer saw the light of the room is on. F.B. Meyer viu a luz no quarto do seu visitante So he acesa. want to know how good is he. E ele queria saber se estava bem. He knocked the door. Bateu na porta, The door opened. a porta se And abriu. you find the blanket really cover the knees of C.T. Studd. E o F.B. Meyer descobriu que o cobertor estava tapando os joelhos do Obviously, he Studd. was reading the Bible. Claro que o Studd estava lendo a Bíblia. So then F.E. Meyer asked him, Então o F.B. Meyer fez a seguinte pergunta: brother, tell me, Irmão, diga-me, what are you looking for in the Word? o que você está procurando na palavra? He said, I'm looking for commandment Ele diz: estou procurando por mandamentos. that I can keep. Um mandamento que eu possa guardar. Today, when we study the Word, Hoje, quando nós estudamos a palavra, we always look for nós promises. sempre buscamos as promessas. God promised me this, Deus me promete isso, promised me that. me promete aquilo. And today, even the prosperity gospel will tell E you. hoje mesmo o Evangelho da Prosperidade vai te dizer o Now, quê? if you really have a faith, Se você realmente tem fé, God will promise you a nice house Deus te promete uma casa and bonita, beautiful car, um carro bonito, wonderful family. família maravilhosa. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs, To keep promise, to have promise is wonderful. ter as promessas é maravilhoso. But you know, if someone really have heart in the Lord, Mas se alguém realmente tem um coração no Senhor, he said, in keeping them, there is a great reward. ele diz: em os guardar a grande recompensa. Brother, sister, Irmãos e irmãs, just by keeping them, então só por guardar itself already a great em reward. si mesmo já é uma grande recompensa. You don't expect a reward greater than that. Você não deve esperar uma recompensa maior do que essa. Brothers, sisters, Mas irmãos e if you irmãs, love the word of se God, você ama a palavra de sooner or Deus, later you will discover cedo ou tarde descobrirá your life is too short. que a sua vida é curta demais. You need a long life to swallow the word of Você God. precisa de uma vida mais longa para absorver a So palavra you de pray, Deus. Então você ora: Lord, give me a longer life Senhor, me dá uma vida mais that I longa, can appreciate unsearchable riches of para Christ. que eu possa apreciar as riquezas insondáveis de Cristo. That's why. É por isso que And you see Daniel look você longer. vê que Daniel olhou para mais That's longo. why you find John look É por longer. isso que você vê que João enxergou mais longo. Now, brother, sister, Irmãos e the irmãs, longer you live, quanto mais você the vive, more useful you are. mais útil você é. This is not the world. Isso não é o mundo. The world, when you almost approach 100 years O old, mundo, quando você está quase com 100 anos de idade, you are useless. você é inútil. But in the hands of Mas God, nas mãos de Deus, Daniel Daniel and John, e João, the two old men, os dois anciãos, are most useful. são os mais úteis. Why? Por quê?
Because the word of God enlightened their eyes. Porque a palavra de Deus iluminou os seus olhos. Do you see that? Estão vendo And isso? verse 12. E versículo 12. Who can understand his errors? Quem pode discernir as próprias faltas? Brother, sister. Irmãos e irmãs, Do we have errors? será que nós temos We faltas? never make errors. Ah, nós nunca temos faltas. When we make a decision, Quando nós tomamos uma decisão, whole church definitely will follow. toda a igreja vai seguir. We never made a mistake. Nós nunca cometemos erros. Brothers, sisters. Irmãos e You are irmãs, big. You are big leader. você é um grande líder. Everybody follow you. Todo mundo está te And seguindo. when you make a judgment, E quando você faz um julgamento, always right. sempre está certo. Gradually, you Gradualmente, think you never make any error. você vai pensar que nunca faz nenhum erro. Brothers, sisters. Irmãos e You irmãs, learn the lesson when you are very young. você aprende uma lição quando você é muito jovem, When you are getting old. quando você está envelhecendo, When you become so stubborn. quando você se torna tão obstinado. Very difficult to confess your error. Muito difícil confessar os seus erros. Most difficult for the parents is this. A coisa mais difícil para os pais é o seguinte: To confess their sins to their children. confessar os seus pecados para os seus filhos. I'm sorry. Sinto I muito. made a mistake. Eu errei. This definitely is not Christ-like. Realmente isso que eu fiz não é Forgive me. a imagem de Cristo. Me perdoa. I'm just a sinner as you are. Eu sou um pecador tanto quanto você é. Pray for your mother. Ore pela sua mãe. Pray for your father. Ore pelo seu pai. That's how we lead our children. É assim que nós conduzimos os That's nossos how you filhos. become a spiritual leader É in the assim family. que você se torna um líder espiritual na sua família. Cleanse me from secret thoughts. Absorve-me das faltas que me são ocultas. Only Lord knows Somente o the Senhor thoughts only sabe between Him and me. aquelas faltas que ocorrem só entre Ele e eu. In the computer, No computador, in your iPhone, no seu iPhone, you can clear all your history. você pode apagar a sua história. Your parents never know what you are doing. Seus pais nunca vão saber o que você está fazendo. But between God and yourself, Mas entre Deus e você, cleanse me from secret Ele diz: thoughts. absolve-me das faltas que me são ocultas. Brother, Irmãos, David as free as a bird. Davi era livre como um pássaro. He did not live with his parents. Ele não vivia mais com seus pais. You know what happened in the United States? Sabe o que acontece nos Estados Unidos? Many children are obedient children. Muitos filhos são filhos obedientes, But if they live in the East Coast, mas se eles vivem então lá na costa East leste, Coast, when they go to the college, quando eles vão para a universidade, they always try to go to the West eles Coast. sempre querem ir para a costa oeste. Those who live in the West Coast, E os que vivem na costa they oeste won't go to the East Coast. querem ir para a costa leste. Why? Por quê? Because you become independent. Porque vai se tornar alguém You see independente. that? Está vendo isso? If you're under the parents' Se care, você está debaixo do cuidado de seus pais, that means you're also under their observation. significa que você também está debaixo da observação Their dos seus pais. protection. É a proteção You deles. are free not anymore. Você não é mais livre. Think about it. Pensa nisso. David only a shepherd, Davi era apenas um pastor being neglected, que foi no negligenciado. more take care by their parents. Ninguém mais, os pais dele não mais He tomavam can conta do whatever dele. he wants. Davi podia fazer o que He can quisesse, think whatever he wants. podia pensar o que quisesse. He was free just like a Era bird. livre como um pássaro. But moreover by them, who can understood his Mas errors? quem pode discernir as próprias faltas? Cleanse me from secret thoughts. Limpa-me das faltas que são ocultas. Keep back your servant also from presumptuous sins. Também guarda os teus servos dos pecados de soberba. We are prone to commit this sin. Nós somos inclinados a cometer esse pecado. What is presumptuous O sin? que são esses pecados de soberba? God never say anything. Deus nunca diz nada. You say it. Você vai dizer. God never say let's do. Deus nunca diz vamos fazer. God never say let's go. Deus nunca diz vamos ir. You make a Mas decision. você toma a decisão. Let's go. Vamos. This is called presumptuous sin. Isso é chamado então o pecado de soberba. So when you are obeying the word, Quando você está obedecendo a palavra, don't say that. As long as it's not in the Bible, I can do anything. não diga desde que não esteja proibido na Bíblia eu posso fazer.
Now the attitude is this. Qual que é a atitude? If God never say Se anything, Deus nunca diz nada a respeito how disso na dare Bíblia, I act like this? como que eu vou ousar agir dessa maneira? So remember, young people, Então lembre-se, jovem, when you are very young, quando você é muito the jovem, first lesson you have to a learn, primeira lição que tem que aprender, the most horrible sin is this, o pecado mais horrível é o seguinte, called presumptuous sins. é chamado pecado da soberba, Let them not have dominion over me. que ela não me domine. The problem with this sin is he Qual que has é a dominion. o problema com esse pecado? É que ele tem domínio. He has authority over me. Ele tem autoridade sobre mim. I can't help but sin that sin. Eu não posso evitar, mas eu peco esse pecado. Now, if somehow I deal with the sin, Agora, se de alguma forma eu tratar com esse pecado, then I shall be blameless. então eu serei irrepreensível. And I shall be innocent of great transgression. Ficarei livre de grande transgressão. Young people, Jovens, if you want to avoid the great transgression in your whole life, se você quiser evitar a grande transgressão em toda a sua vida, you have the word. você tem a palavra, You know what is the will of God. você sabe qual que é a vontade de But Deus, sometimes you cannot help mas it. às vezes você não pode evitar. You don't want a broken family, Você não quer uma família quebrada, but the family is mas a broken. família quebrou. The reason is very Qual que é a simple. razão? Because you have committed a great É transgression. porque você cometeu a grande transgressão. But how you can avoid this great Mas como você transgression? pode evitar essa grande transgressão? You have to pray a prayer. Você tem que orar uma oração. Keep back your servant also from presumptuous sin. Também guarda o teu servo da soberba, Let them not have dominion over me. que ela não me domine. Finally, Finalmente, most wonderful, beautiful prayer. a oração mais bonita, mais maravilhosa. After you rise up with the sun, Depois que você se levanta com o levantar do sol. after you approach God Himself in the best of your day, Depois que você tem aquela comunhão com Deus na melhor parte do seu dia. after you read the Word, Depois de você ler a palavra, you have the prayer. você tem uma oração. Now, you already pray a lot, Agora você já orou tanto, but now you Mas come agora- a very important prayer. você vem para uma oração muito importante. Let the words of my mouth Que as palavras dos meus lábios and meditation of my e heart o meditar do meu coração be acceptable in the world. sejam agradáveis na tua presença. No, in the world. Agradáveis no mundo. That's wrong. Aí está errado. Be acceptable in your sight. Sejam agradáveis na tua presença. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, today we care much about what the world says. hoje nós estamos tão preocupados com o que o mundo diz. You always worry whether your hairstyle will be acceptable to the Também está world. preocupado se o seu estilo de cabelo vai ser You aceitável also ao worry mundo. whether your dress is acceptable to the Também world. está preocupado se o seu vestir está aceitável ao mundo. Have you told your Lord secretly? Mas será que você falou secretamente para o teu Senhor? Let the words of my mouth Deixa que as palavras dos meus lábios and meditation of my heart. e o meditar do meu coração. Nobody knows my heart. Ninguém conhece meu coração. Nobody knows my meditation. Ninguém conhece a meu meditar. Be acceptable in your sight. Que eles sejam agradáveis à tua vista, na tua presença. That's secret of David. Esse é o segredo do Davi. Oh Lord, Ó Senhor, my strength and my redeemer. minha força e redentor meu. When you are in the gallery of the universe, Quando você está na galeria do universo, you see the Creator. você vê o Criador. When you read the Word of God, Quando você lê a palavra de Deus, you see you have no strength. você vê que você não tem força. The Lord, my strength. Ó Senhor, minha força. You discover I'm only a sinner saved by grace. Você descobre, eu sou meramente um pecador salvo pela graça. Oh Lord, my strength Ó Senhor, rocha minha and my redeemer. e redentor meu. That's how David lived another day. É assim que o Davi viveu um In outro that dia. 14 years, Naqueles 14 anos, how many days? quantos dias? But Christian life is day by day. Mas a vida cristã é dia a dia. May the Lord speak to our hearts. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Let's pray. Vamos orar. Sim, amado Senhor. Que o Senhor siga falando no nosso coração pela sua palavra. E que possamos viver dia a dia
na sua presença. Colocamos essa palavra uma vez mais na sua mão para que o Senhor prossiga falando conosco. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.